Boa noite, meus irmãos. Que a misericórdia divina possa envolver a cada um de vocês, nossos irmãos aqui presentes, os nossos irmãos também do plano espiritual, nossos irmãos do Hospital Esperança, e todos aqueles irmãos que aqui se encontram presentes hoje, essa equipe de irmãos benfeitores que hoje nos visita a nossa casa, trazendo-nos conforto, trazendo paz, trazendo esperança, e ao mesmo tempo trazendo felicitações por esse novo projeto que o Centro Espírita Caminho de Luz está abraçando junto com a nossa companheira Valquíria e a sua ONG, e que com certeza vários frutos virão e muitos serão auxiliados, e principalmente aqueles que trabalham são os primeiros que recebem toda a boa ação, toda a caridade que fazem em prol daqueles que necessitam. São compromissos assumidos por cada um de vocês, compromissos estes que são muito importantes, porque quando nós fazemos a caridade é importante que a gente vai de encontro ao necessitado, aquele que precisa, para que você sinta em contato com os nossos irmãos necessitados, ouvindo a queixa, as histórias deles, as dificuldades, e também vendo no semblante deles quando recebem aquela sopa feita com tanto amor, com tanto carinho, e que é abençoada por Jesus, porque quando você coloca amor, quando você coloca a boa disposição e o desejo sincero de auxiliar, a equipe médica vinculada a esta casa, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a equipe que já trabalha auxiliando nossos irmãos há algum tempo já, eles colocam a medicação, o lenitivo naquela sopa, eles ali colocam os fluidos salutares de saúde, de energia, de força, de coragem, para que esses, ao receberem esta sopa, ao ingerir esse caldo, feito com tanto amor, recebam uma porção das dádivas que vêm de Deus, que vêm de Jesus, para que possa auxiliá-los no equilíbrio, na harmonia, aumentar as suas defesas imunológicas, enfim, meus irmãos. Há tantas coisas que acontecem na pátria espiritual, no plano espiritual, que nós não temos noção de quanto importante é todo o trabalho que realizamos em prol daqueles que necessitam, daqueles que precisam. Então, nesta noite, em que aqui nos encontramos em nome do nosso irmão maior Jesus, da nossa Mãe Santíssima Maria, e que viemos em busca de um lenitivo, do amparo, de um esclarecimento, em busca de tudo aquilo de bom que nós almejamos para a cura do nosso espírito, para a cura da nossa alma, para que assim nós possamos, sim, através dessas dádivas que vêm de Deus e que vêm de Jesus, podemos nos fortalecermos para seguir avante, enfrentando as dificuldades, enfrentando os obstáculos, enfrentando os desabores da nossa vida. Mas nós sabemos que tudo isso que nos acontece tem um plano divino. São as provas que nós passamos para podermos lapidar nossos espíritos tão imperfeitos, cheios de erros, de débitos. Somos espíritos imortais, milenares. Já tivemos várias e várias reencarnações nesse plano. Já viemos várias vezes aqui. E aqui aportamos para poder auxiliar todos aqueles que vêm buscar Jesus. E é uma dádiva que o Mestre tem nos dado, meus irmãos. Porque quando nós encontramos o Mestre Jesus, quando nós realmente buscamos, através da oração sincera e do amor, essas dádivas sempre vêm aos nossos encontros. Por mais que as situações sejam difíceis, por mais que nós estejamos passando por dificuldades familiares, materiais,
emocionais, dos nossos sentimentos, nós devemos sim ter em mente que são as pequenas provas que nós enfrentamos para ver até onde vai o nosso conhecimento, a nossa adaptação, deixando que o Evangelho redivivo de Jesus adentre o nosso coração. E quando você tem esse Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o entendimento sincero e verdadeiro, e quando você coloca mãos às obras, colocando em prática esse Evangelho, auxiliando o próximo, você com certeza estará envolvido por essa pleia de espíritos iluminados, em nome de Jesus, para nos auxiliar a vencermos as nossas dificuldades, a vencermos o nosso egoísmo, ao qual também a nossa irmãzinha ontem falou na palestra. Aqueles que perderam podem assistir nas mídias sociais do Centro Espírita Caminho de Luz, onde ele foi bem descrito e falado sobre o egoísmo. Esse egoísmo que é o mal do século e que todos nós devemos combater com todas as nossas forças para, através do amor e do perdão, vencermos as dificuldades. Então hoje, Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para iniciarmos esse tratamento de cirurgias espirituais à distância, mas trazendo também uma pequenina mensagem chamada Farmácia de Deus, para que possamos assim fazer uma reflexão do que nos quer dizer essa mensagem ditada por Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico Xavier, que se diz: Farmácia de Deus, recebemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que nossos corações sejam fortificados no caminho da dor e luz em que nos encontramos. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Ao mesmo tempo que se emprega para a queixa, a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que, invariavelmente, encontramos-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nós sintonizamos com as ondas de equilíbrio cósmico, sem as quais o homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem o qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava os detritos acumulados pelos eletrochoques das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração, e mesmo até os dias de hoje, podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora do seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam do nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doente ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que a prece é remédio, e remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia,
Vamos começar agora. Vamos nos lembrar que através da prece, da oração, esse contato com o plano espiritual, com nossos benfeitores espirituais, nos fortalece e nos traz a medicação que nós realmente necessitamos. E assim, mais uma vez, vamos dar início ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando aos nossos irmãos que já se encontram no seu lar, numa posição confortável, num local onde não sofram interrupções, aos nossos irmãos que possam colocar a sua garrafinha d'água, o seu jarro, num local aonde os nossos queridos mentores, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, toda a equipe médica já está se preparando para levar até você, no seu lar, aonde você estiver, na força dessa corrente da fé e da oração, a cura, as dádivas, as cirurgias espirituais que nós necessitamos. Então eu rogo aos nossos irmãos aqui presentes agora, que possam acalmar vossos corações, os vossos pensamentos, aos nossos irmãos nos seus lares. Vamos conectados com Jesus nesse instante. Fechar nossos olhos, com o pensamento em Jesus. Nós vamos conversar com Deus. Nós vamos conversar com Jesus. Nós vamos partir desse instante, abrindo nossos corações para o Mestre Jesus. E nós vamos dizer a Ele todos os nossos medos, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que está causando nervosismo, tudo que possa estar nos prejudicando. Nós abrimos o nosso coração para Jesus. E mentalmente você conversa com Ele. Você é muito humilde, com o coração transbordando de alegria e de gratidão. Você vai dizer ao Mestre o que vai no íntimo do seu coração, da sua mente. Você vai dizer a Ele tudo aquilo que você precisa, que você necessita. Embora o Mestre saiba tudo aquilo que nós necessitamos, mas você tem que, com muita humildade, sem nada exigir, mas com muita humildade, dizer a Jesus: Senhor, Mestre, Irmão maior, auxilia nesse instante, Senhor, a cada um desses irmãos que aqui se encontram presentes, aos nossos irmãos que se encontram nos seus lares, acompanhando através das mídias sociais, dessa live no Facebook. Que esses irmãos, Senhor Jesus, possam ter as suas súplicas atendidas, de tudo aquilo de bom que eles precisam, para continuarem caminhando, confiando em Ti, com muita esperança. Esperança em dias melhores, esperança para a cura da doença que acomete o seu corpo espiritual, o seu perispírito, aonde se localiza a verdadeira causa de todas as doenças que se manifestam no seu corpo físico, que funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições, as energias negativas do seu corpo espiritual, para que este possa ter a verdadeira cura, a cura real, e que no tempo de Deus, esta cura possa se materializar
ser plasmada no seu corpo físico, para que você, meu irmão, alcance a cura real, a cura verdadeira. Mas é preciso que você possa ter ciência que toda dor, que toda doença é a cura. É a cura do seu espírito, do seu corpo espiritual, que se encontra doente, aonde está a verdadeira causa. Então é preciso que você, meu irmão, possa mudar os seus pensamentos, deixar de pensar coisas que não são boas, desconectar dessas energias negativas de tristeza, de melancolia, de ansiedade, de medo, de dúvida. É preciso que você não fraqueje, que você confie plenamente nos desígnios de Deus, de Jesus. Que você, meu irmão, tenha, através dessa doença, que funciona como um chamamento, de que alguma coisa você está fazendo errado, de que alguma coisa não está bem, não está de acordo com os ensinamentos do Evangelho redivivo do nosso Mestre Jesus, que você está desviando do caminho já pré-estabelecido quando a sua reencarnação, que você está deixando se envolver pela ambição descabida, pelo materialismo, pela ânsia do poder, de ter, de querer, menosprezando os seus semelhantes, sejam os seus familiares, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, sejam os seus filhos, companheira, amigos, enfim. Essa doença é um chamamento e está te mostrando que você tem que mudar. Ela está mostrando que você está indo por um caminho tortuoso, de dor e de sofrimento. É preciso que você pare, que você olhe, que você analise a sua conduta, os seus pensamentos. É preciso, enfim, meu irmão, que você tenha coragem, aquela coragem verdadeira, de olhar de frente para si, de chegar na frente do espelho, olhar para você, no fundo dos seus olhos e ver realmente o que você está pensando, o que você cultiva em seu coração e em seus pensamentos, o que você pensa e o que você espera da vida. É preciso que você pare, analise e olhe o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. É preciso que você, meu irmão, tenha consciência que esta vida que você está é uma vida passageira, que todos nós aqui estamos a caminho um
procurar falando, muito pouco se tem feito para mudar o seu proceder, a sua conduta. Porque basta mais leve contrariedade do seu ponto de vista, aquilo que você não pensa ou que é chamar a atenção para você se melindrar, para você já mudar os seus modos, e aquela pessoa ou aquele irmão já não é tanta importância para você. É preciso que nós vejamos, paramos e analisamos, principalmente nós que temos a responsabilidade de estar num púlpito, na frente, seja qual religião for que você está falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levando o seu evangelho redivivo de amor para aqueles que vêm escutar, para os espíritos desencarnados, tão ávidos de esclarecimentos do evangelho de Jesus, para os irmãos que frequentam os templos de oração, que vêm em busca da palavra do nosso irmão maior Jesus, e você que transmite aos nossos irmãos a palavra do Mestre, tem a responsabilidade de, em primeiro lugar, colocar em prática para você que está transmitindo a mensagem, o ensinamento para os nossos irmãos. Você que tem que analisar essas palavras que você diz e colocar em prática para você em primeiro lugar. Mas são muitos poucos irmãos que têm essa tarefa de levar a palavra do Mestre, que falam, que dizem as mais belas palestras, as mais belas interpretações do Evangelho de Jesus. Mas para ele, muito pouco se aproveita. Porque ele fala para os outros e não se coloca que em primeiro lugar é para ele. E aí, quando passam para a pátria espiritual, que aí falam que fez as palestras, que ensinou, que fez isso, fez aquilo, e aí o benfeitor pergunta: e o que você se modificou? E a sua reforma íntima, o que você disse, você não vivenciou? Não tira o mérito de você levar a palavra de Jesus para aqueles que o assistem, para aqueles que vêm em busca de Jesus. Porque eles aproveitaram o ensinamento, mas você não aproveitou. Porque você, com sua vaidade, já achou que tudo sabia e que tudo para você não precisava, quando na realidade o primeiro que você está falando era para você, meu irmão. Então é muito triste, meus irmãos, quando nós falamos reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima, e nós não colocamos em prática para nós mesmos. A espiritualidade aí está vendo. Aí vem os processos obsessivos, as interferências mediúnicas, os assédios espirituais. E você pergunta: como que eu estou passando por tudo isso se eu frequento determinada religião tantas vezes por semana, eu faço isso, falo aquilo, mas você não fez o mais importante, que é a sua reforma íntima, que é você colocar-se em primeiro lugar em todas as mensagens para colocar em prática. Então, filhos, eu vos digo, procurem analisar para que nós possamos seguir em frente. Então, pedimos nesse instante que os nossos irmãos aqui presentes possam estender as suas mãos direitas para esta mesa
E vamos vibrar nesse instante. Vamos nesse instante com Jesus, os nossos irmãos nos seus lares, pedir, Senhor, atendei a cada um desses irmãos, Senhor Jesus, que se encontram nos seus lares, aguardando, ansiosos, cheios de esperança e de amor, a intercessão, para que recebam as cirurgias espirituais que necessitam e que precisam nesse instante. Que vocês, meus irmãos, humildemente peçam agora a Jesus as dádivas e a cura para o seu mal. Que essa vibração de amor possa envolver a cada um dos nossos irmãos que deixaram seus nomes no nosso caderno de anotações, de vibrações, intenções, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que estão em tratamentos através dos passes magnéticos, através dos trabalhos mediúnicos, os nossos irmãos aos quais as fichas estão com vossos nomes de outras cidades, que não puderam comparecer, também da nossa cidade, que cada um desses irmãos, Senhor Jesus, possam ser envolvidos pela Tua luz, pelo Teu amor nesse instante. E que os nossos queridos irmãos aqui presentes possam vibrar bastante amor, doando os vossos fluidos salutares, o vosso ectoplasma, o vosso magnetismo, o vosso fluido carnal, para que os nossos irmãos médicos possam manipular esses fluidos e atender cada um desses irmãos aonde estiverem nesse instante, levando a cada um dos nossos irmãos que estão sintonizados, que estão acompanhando a nossa live nesse instante. Que vocês possam colocar a vossa mão, nossos irmãos podem abaixar a mão, coloquem a vossa mão direita no local da doença. Se não souber o local certo, ou se for em todo o seu organismo, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E vamos orar. E vamos pedir a Jesus. Vamos pedir ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que nesse instante, querido amigo, nós te rogamos, Pai da infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor se triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam sentir-se mais fortalecidos no amor de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior, e que possamos continuar com essa esperança que nos acalenta,
que nos dá certeza de dias melhores. Esperança. Guarde a certeza que dias melhores virão. Ajuda, aguarda no bem sempre. Tenha certeza que as dores passarão, deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperança. Deus não desampara. Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão. Uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor. Eu aguardo o labor do bem. E a felicidade reinará. Afinal, devemos saber. Não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. E assim, Senhor, vos agradecendo mais uma vez pela tua misericórdia divina, agradecendo a presença de toda essa equipe espiritual de cura, de cirurgias espirituais, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Frites, a toda a equipe médica do Hospital Esperança, ao nosso querido irmão Eurípides de Barçanufo e toda a equipe médica do Hospital Esperança que se fez presente, pedindo, meus irmãos, que possa envolver a cada um desses irmãos em muita luz e muita fé, que continuemos acreditando no bem maior. Tenham fé, tenham confiança e esperança acima de tudo. Que Deus ampare, que Deus vos ilumine, que Deus traga a cada um muita paz e muita harmonia. Que assim seja, Senhor.